Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer às quase 1.400 pessoas inscritas aqui no canal. É um número considerável. Peço que você que é inscrito recomende a outras pessoas que também tenham o mesmo foco de interesse. Se você é novo por aqui, conheça um pouquinho o canal e fique à vontade também para se inscrever, para convidar os seus amigos, as pessoas que você conhece, as pessoas que você acha que vão se identificar com o conteúdo que a gente desenvolve aqui. Basicamente, nós trabalhamos aqui com nós, porque eu, graças a Deus, tenho amigos que têm colaborado bastante comigo e nós trabalhamos com arte, com cultura, com educação, são aulas de literatura, de língua portuguesa, discussões em torno de lendas amazônicas, entrevistas com poetas, com contadores de histórias, com professores, com gente amiga, partilhando aulas comigo. Então, aqui a gente tem muito conteúdo, vocês podem ter certeza que podem aprender bastante, desfrutando aqui desse material que a gente faz com muita atenção, com muita seriedade, com muito amor e carinho. Dito isso, a nossa atividade de hoje é mais uma aula que eu partilho com as senhoras, com os senhores. É uma aula, a princípio, destinada aos meus estudantes da Escola Davi Mufarrege. Para quem não sabe, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino do Pará e eu tenho usado aqui o canal para partilhar as aulas para os colégios, né? E também com outras pessoas que tenham interesse, tenham necessidade em estudar conteúdos voltados para o aperfeiçoamento no que diz respeito à língua portuguesa, à capacidade leitora. Nada de diferente do que eu vinha fazendo antes, né? Mas agora mais direcionado. Eu sou lotado em duas escolas, a Escola Davi Mufarrege, que é a que eu mais cito aqui, porque é onde eu tenho mais estudantes, eu tenho 5 turmas lá, então eu posto aulas aqui que são para essas turmas. E a Escola Augusto Meira, né? Há uma entrevista postada aqui já com a vice-diretora do Augusto Meira, né? Com a Dina Valente, então é um papo muito interessante. Pretendo depois conversar com alguém da gestão do Davi Mufarrege. Eu acho que é muito interessante a gente dar publicidade àquilo que as escolas públicas estão desenvolvendo nesse período conturbadíssimo de pandemia, até para a sociedade não ficar pensando que professores e gestores estão ganhando sem trabalhar. Gente, é um trabalho muito grande, essas escolas merecem todo o respeito e todos os profissionais que atuam nelas também. Então, a aula de hoje é mais uma que vai para os meus alunos do Davi Mufarrege, mas que também se destina a alunos de outros professores, a leitores que estejam interessados em saber um pouquinho mais a respeito do tema a ser desenvolvido hoje. Vamos tratar de fábula, e também se destina a professores que, de repente, queiram uma certa partilha de ideias. A aula está prontinha, gente. Então, o professor que se interessar pode fazer uso desse material, ele é postado aqui exatamente para isso, seja reproduzindo na sua sala de aula e adaptando ao seu estilo de desenvolver a aula, seja indicando seus estudantes aqui para o canal. Todo mundo aqui é muito bem-vindo, de modo que a grande proposição aqui é realmente a partilha, tá bom? Então, já fiz a premissa, vamos direto para a aula. Gênero, fábula. Essa aí é a abertura da aula, né? A capa da aula, um comercialzinho para o canal, sempre importante, né, gente? Se eu não vender o peixe, quem é que vai vender, né? Graças a Deus, meus amigos, mas é bom aproveitar também as oportunidades, né? Tema da nossa aula de hoje, o gênero fábula. Gênero textual, gente, eu não vou entrar em detalhes no que diz respeito à definição, eu vou também precisar tratar de tipo textual, né? Então, eu vou fazer isso numa outra aula, com mais calma e com um propósito bem direcionado, de definir e de ilustrar. Mas o gênero é fácil de você perceber o que é, porque ele é palpável, ele circula no nosso cotidiano, né? Nas várias formas com que os textos múltiplos são apresentados. Por exemplo, aqui é uma fábula, mas podia ser um conto, podia ser um romance, uma novela, um poema, podia ser uma receita culinária, podia ser um classificado de jornal, podia ser uma tirinha, podia ser, enfim, tudo isso é gênero. E o gênero de hoje, selecionado para hoje, é fábula. E aí a gente vai avançando, tá, gente? O ponto de partida, né, gente, é a caracterização desse gênero, da fábula. Trata-se aí
de um exemplo de texto narrativo, de tipo narrativo, né? Já fazendo uma sugestão da tipificação. Se é narrativo, evidentemente, ele possui uma estrutura que é bem previsível, porque é o que caracteriza uma narrativa, né? Ele tem personagens, ele tem um narrador, ele tem um enredo, e esse enredo acontece num determinado cenário e decorre num certo tempo. Esses são os elementos estruturais da narrativa, basicamente isso, né? E não é o fato de ser uma narrativa que vai impor que a fábula seja sempre em prosa. Ela pode acontecer em versos, tá bom? Mas não deixa de ser um exemplo narrativo. O que há de mais peculiar nesse tipo de produção é que há sempre um aspecto moralizante a se ressaltar, a tal da moral da história, né? Há sempre algo a ensinar. E esse ensinamento se dá por meio da exposição de personagens que ilustram o que é uma prosopopeia, que é quando animais possuem atributos e desenvolvem ações que são similares às ações dos seres humanos. É isso que a gente vê na fábula, tá bom? Em linhas gerais, essa é a caracterização desse gênero. Obviamente, o que foi exposto até aqui trata da fábula de um modo bem geral, mas eu escolhi um autor para ilustrar, é o francês Jean de La Fontaine. Ele é poeta, fabulista, escreveu textos como A Lebre e a Tartaruga, O Lobo e o Cordeiro e A Cigarra e a Formiga. Nasceu em Château-Thierry, na região francesa da Champagne. Olhem a data, em 8 de julho de 1621, e faleceu em Paris em 13 de abril de 1695. Portanto, trata-se de um autor do século XVII, gente. E as obras dele continuam atuais e circulam, né? A edição que eu tenho aqui é uma edição bem barata, já tive outras mais bonitas, mas infelizmente não sei por onde andam. Essa edição baratinha da Martin Claret, né? Das Fábulas de La Fontaine, é uma edição bem interessante, gente. Tem ilustrações, né? O texto está bem cuidado, até onde eu pude observar, evidentemente, né? E para ilustrar melhor os caracteres da fábula, eu escolhi um exemplo, né? E o exemplo foi o texto que eu considero assim o mais famoso, que é A Cigarra e a Formiga. Como se trata, como eu disse anteriormente, de uma aula realmente, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, fique à vontade. E não esquecer de ativar o sininho das notificações, né? Um passo importante de toda e qualquer aula voltada para gêneros, para textos de um modo geral, é a exposição da leitura do material em questão, né? Então, é A Cigarra e a Formiga, do Jean de La Fontaine. Eu vou ler o texto. Tendo a cigarra em cantigas folgado todo verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse, a tagarela foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brio, algum grão com que manter-se até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé da animal pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas? A pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava noite e dia a toda hora. Ó, bravo, torna a formiga, cantavas, pois dança agora. Há inúmeras adaptações para esse texto, adaptações em prosa, o que torna o trabalho mais preenchido, né? Mas, a rigor, o que nós temos aqui são duas personagens, a cigarra e a formiga, que têm comportamentos diferentes. Uma só trabalha, a formiga, a outra só toca e canta, né? Então, aqui é o seguinte, gente, a ideia da moralidade é que você deve trabalhar para se sustentar. Isso aqui é a moral da história, tá bom? Evidentemente, há questões que a gente tem que debater. Nesse sentido, há uma restrição que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Ela está contida no livro do Bruno Bettelheim, chamado A Psicanálise dos Contos de Fada, em que ele aponta que nesse texto está impressa a moralidade burguesa, aquela que trata do acúmulo de capital, né? A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso que ela tem. Então, de certa forma, se você apresenta essa história com o propósito de despertar na criança esse espírito, digamos, você está induzindo o sujeito a ter uma postura um tanto quanto egoísta, né? Um tanto quanto, vamos simplificar, capitalista burguesa mesmo, né? Porque, de certa forma, a cigarra também tinha um trabalho, e o trabalho dela estava vinculado à arte. E, lamentavelmente, na sociedade burguesa, a arte, como não gera, digamos, um produto que possa, assim, de um modo bem abrangente, ser vendável, embora muita gente viva da arte, evidentemente, mas a rigor a arte é colocada num segundo plano. É mero entretenimento, né? Quando na verdade é um trabalho também. Chamar atenção para esse aspecto é importante, mas não simplesmente chamar atenção por conta de você não estar de acordo, mas sim pautado em um texto. E o texto é esse que eu vou apresentar na sequência. Eu classifiquei aí como uma visão alternativa para o enredo da Fábula de La Fontaine. É um poema do José Paulo Paz, intitulado Sem Barra, em que nós temos o seguinte: enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra ao trabalho da formiga. Tá? Então vejam aqui uma possibilidade muito mais, digamos, humanizada de percepção do comportamento da formiga e do comportamento da cigarra, né? Nem todo mundo tem talento para ser artista, gente, e nem todo mundo tem aptidão para determinados trabalhos. Aqui nós temos a formiga, que é um operário maravilhoso, né? E nós temos a cigarra, que é um artista maravilhoso. E o trabalho de um auxilia no trabalho do outro. Quando a cigarra canta, ela ameniza, digamos, o fardo da formiga, que está trabalhando o dia inteiro. Da mesma forma, a gente espera que haja uma contrapartida. No momento em que a cigarra precise de ajuda, a formiga possa estender-lhe a mão. Não é o que a gente vê no texto do La Fontaine, lamentavelmente. Por isso, Bettelheim recomenda que com crianças pequenas, crianças menores, a gente trabalhe com mais frequência os contos de fada, porque os contos de fada têm esse aspecto mais otimista, né? Viveram felizes para sempre. Coitada, a formiga deixou a cigarra para morrer, gente. Dança agora é um sutil eufemismo para dizer agora tu podes morrer aí, porque eu não estou nem aí, né? Incutir na criança esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, de comportamento é muito cruel, tá bom? Tem uma canção do Raul Seixas chamada assim mesmo, Como Vovó Já Dizia. Tem um verso que é muito interessante. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. É o que eu disse, cada um com o seu talento, né? Aí a referência do livro do José Paulo Paz, né? Poemas para Brincar. E realmente esse poema é para a gente brincar, sem barra. Para finalizar aí, mais um comercialzinho para o canal, né, gente? Arte e Cultura no YouTube. Evidentemente que essa arte e essa cultura estão a serviço de um propósito bem maior, que é a educação, que é partilhar, que é a formação de leitores. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários, né? O seu like. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, fique à vontade para se inscrever. É sempre bom a gente somar mais pessoas interessadas ao nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço para todo mundo e o ensinamento de que a arte tem sim o seu valor,
Então, dona Formiga, quando a cigarra precisar, dê um apoio para ela. Isso aí a gente está vendo agora nesse período de pandemia, né, gente? Em que a classe artística foi a primeira a ser afetada, né? A maioria dos artistas praticamente parou o seu trabalho, né? E viver de quê, né? Então, os artistas menos conhecidos, os artistas que não estão nas grandes mídias, ficarão dependendo literalmente da ajuda de nós todos, né? As formigas. Então, fica um grande abraço para as formigas que colaboraram com todas as cigarras que ficaram privadas de exercer a sua cantoria. E fica um abraço imenso também para todas as cigarras que amenizam o peso do trabalho de todos nós, as formigas. Tchau, tchau, gente. Valeu.